Olá, meus amigos e seres humanos aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Para você que não nos conhece, eu me chamo Fernanda Prado de Oliveira. Sim. E esse é meu marido Jorge Fernando. Tá? Você que não é inscrito, acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, se inscreve e deixa o like. Sem dúvida. E compartilha também se você quiser, tá? Você não é obrigado não. Gente, o assunto de hoje... É pesado. Ah, não acho tão pesado não. Para. É assim. Vê o fundo como é que tá. O fundo tá pesado. Então, com esse fundo pesado tem que ser pesado. Eu gosto. Gente, o assunto de hoje é de outro mundo. Sim. Sobrenatural. A gente vai contar pra vocês experiências que nós já vivemos. Não é conversinha, nem é historinha pra boi dormir não, gente. É Sim. verdade, tá? É verídico. Sim. As histórias que vamos contar. Que já aconteceu com a gente, histórias, né? Que você contando assim, pessoal, nossa, que louco, será mesmo? É verdade. Mas é verdade. Se uma você... dessas aconteceu até, desculpa, uma dessas aconteceu até a gente gravando. Várias vezes. Vocês até ouviram, Enquanto Sim. a gente grava, Isso. depois aqui no vídeo. Essa casa, inclusive, que moramos hoje, é a casa que mais acontece coisas estranhas. Recordista. Eu não sei por quê. Todas as outras casas que nós moramos, acontecia uma coisa em outra. Mas nessa casa aqui... É demais. É demais, gente. É demais. Eu não sei dizer por quê. Porque é estranho dizer porque antigamente aqui nessa casa, antes morava a família de um pastor, que ele é até amigo nosso. Sim. Entendeu? Então... E ele que construiu sim. construiu, então não morou ninguém estranho aqui. Porque não. Geralmente as coisas acontecem porque morou pessoas que faziam ritual, coisas estranhas na casa, mas essa casa aqui, aparentemente, que nós sabemos, né, era de alguém que serviu o Altíssimo, então podia fazer essas coisas aqui. Verdade. Né? Mas então, deixa de conversinha fiada e bora pro vídeo. Então, antes da gente começar, eu quero contar, assim, a gente vai contar experiências minha e dele, tá? Mas eu também quero contar uma que foi minha, somente minha, na época a gente não se conhecia, tá? Já começa por ela. Já começa por ela, porque essa é mais antiga e foi pra mim, de todas que eu passei assim, pra mim foi a mais bizarra. Já contei pro meu marido várias vezes essa história. A do telefone? A do telefone. Putz. Gente do céu, eu me traumatizei tanto, eu nunca esqueci dessa história. Essa história aconteceu em meados de 2005 para 2006, tá? Gente, o negócio é o seguinte, nessa época a gente tinha aqueles tijolinhos, não era esses telefones modernos que nós temos hoje, era aqueles tijolinhos. Eu me lembro que era aquele tijolinho da Vivo. Lembra que a Vivo tinha um tijolinho que ele era cinza? Era até muito bonitinho, gente. Eu tinha um desse, então. Um belo dia, estou eu em minha casa, tá? E esse telefone começa a tocar. Ah, o telefone tocou? Pô, normal, o telefone toca. Sim. Normal. Normal. Era tão normal, né? É tão normal, o telefone toca. Quando aparece no visor do telefone um nome que eu não conheci. Porque a gente sabe que para aparecer no identificador de chamada o nome da pessoa que tá te ligando, você tem que estar com ela registrado na tua agenda. Senão só aparece o número, não aparece o nome. Sim. Gente, eu nunca falei com ninguém com esse nome, não tinha ninguém com esse nome na minha agenda. E apareceu um nome Jade, eu nunca esqueci desse nome. Jade na minha agenda, né, no visor do meu telefone. E quando eu atendi, achei estranho, né, mas atendi, não falava nada, só ficava assim... Eu fiquei, na hora, quando eu fiz, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Me deu um gelo tão grande que eu desliguei o telefone. E continuou. E você pensa que parou de tocar? Continuou tocando. E eu desligava e o negócio, e eu apertava o botão de encerrar a chamada e não encerrava. Por Deus do céu. Gente, eu ranquei a bateria desse telefone e esse telefone tocou.
sem bateria. Isso é estranho. Não é historinha, é verdade. Esse telefone tocou sem a bateria, com esse nome me ligando. Nesse dia, eu corri pra fora da minha casa. Eu não dormi na minha casa esse dia, eu dormi na casa de uma vizinha. Eu contei pra ela, ela ficou assim, ó, olhando pra minha cara, né? Eu não sei se ela pensou que eu tava doida, se eu tava alucinando, se eu tinha bebido, eu não... nada. Eu sei que eu não dormi nesse dia na minha casa, gente, morrendo de medo. E uns dias depois eu me mudei dali e tal. E, enfim, gente, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu, mas essa foi a minha primeira experiência bizarra com o sobrenatural, tá? E agora assim, a gente vai contar uma história assim que eu e ele, assim que nós nos conhecemos, né, em iniciozinho de 2013, eu morava na minha kitnetzinha de solteira, né, e um tempo depois ele foi morar comigo. Nessa casa, nessa kitnet que a gente morava, gente, aconteciam umas coisas bem esquisitas também. Muita coisa. Tá? No início, né, toda madrugada, geralmente assim, 3, 4 horas da manhã, geralmente no mesmo horário, tinha barulho de pessoas arrastando móveis. Isso era muito normal, nossa. Sempre acontecia. E morava uma senhora, um casal, não era uma senhora não, morava um casal acima de nós, e eu fui perguntar pra ela, ela falou que não, que ela não arrastava nada, que ela dormiu. Cheguei a fazer reclamação com a senhora da casa, né, com a dona da casa, e ela conversou com ela e ela jurou que não era ela. Que arrastava móveis. Que arrastava os móveis. Mas era muito comum mesmo. Era praticamente quase todos os dias, nesse horário, gente arrastando móveis. Pessoas arrastando móveis, tipo arrastando cadeira, mesa e tal, aquele barulho muito chato, às vezes eu não conseguia dormir. Sim, era horrível. Tá? E depois desse episódio já... Bem mais à frente. Veio o chuveiro. O chuveiro da casa. No chuveiro da casa, ele era em enrosca, né? Vocês já viram, né? A parte de baixo ele enrosca. E ele desenroscava sozinho e caía. O chuveiro desenroscava. Sozinho e caía. Porque não teria como ele cair, porque ele não era encaixado. Não era rosca, tinha que rodar várias vezes até ele prender. Exato. E nem às vezes nem era tomando banho. Tava, por exemplo, em casa, de repente eu via, plá, aí ia lá, tinha caído. Não, geralmente ele caía quando não tinha ninguém no banheiro. Sim. Nunca aconteceu comigo no banho, nunca. Aconteceu com a sua amiga? Não, ela não estava tomando banho. Ah, não estava tomando banho? Não, eu e ele tínhamos saído para ir numa festa e quando a gente voltou, essa amiga morava comigo na época, tá? E quando a gente voltou pra casa, ela tava super grilada lá, disse que tava deitada e se assustou com coisa do chuveiro caindo. Ela ficou com muito medo, inclusive, na época, né? E isso sempre acontecia. E a outra que foi assim... Essa foi com ele, tava sozinho em casa. Essa foi traumatizante. Tava eu conversando com ele pelo telefone, tava saindo do trabalho. Ela tava trabalhando e eu tava em casa assistindo Atividade Paranormal 4. Isso, a gente tem esse que ela hábito. Não gostava de ver filmes e eu via sempre. Ela não gostava. E a gente tinha esse hábito de quando ou ele saía do trabalho, a gente vinha se falando pelo telefone até chegar em casa. Até hoje a gente tem esse hábito. É verdade. Entendeu? E a gente vinha conversando e tal, e daqui a pouco eu só vi ele gritando no telefone que ele tinha se assustado. Eu tava na janela conversando com ela, que ali o sinal era muito melhor, porque dentro de casa lá o sinal não era tão legal. Então eu ia lá pra janela pra conversar com ela. Aí na janela era onde tinha uma cozinha e tinha uma areazinha que era como se fosse uma lavanderia. Tinha máquina de lavar, em cima a caixa d'água e um varal. Eu tava simplesmente parado com ela, conversando com ela pelo telefone, na janela, e do nada, absolutamente do nada, o varal deu uma pancada na caixa d'água e ele começou a bater assim, blá, 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 blá. E eu não entendi por quê, porque não tinha vento, não tinha nada, eu tava sozinho. Entendeu? Aí eu levei um susto e falei, caraca, amor. Isso é que dá ficar vendo, chamando o demônio. Atividade paranormal. Aquele foi horrível. Eu levei um susto absurdo. Falei, que isso?
E aí passou-se um tempo, a gente mudou dessa casa, a gente morou em outra casa, que essa casa não aconteceu nada, também a gente morou bem pouquinho tempo. E depois a gente mudou para um apartamento, aqui nesse mesmo bairro que a gente vive hoje, né? Nesse apartamento, não lembro que aconteceu nada não. Só teve o grande problema, é que o arrastar de móveis seguiu nesse apartamento. Só que tinha um grande problema, não tinha ninguém em cima. Não morava ninguém, a gente em cima, morava tipo na uma cobertura. lajezinha. A gente Então, morava na cobertura e o cara tinha feito tipo um sótão, né, no estilo daqueles dos Estados Unidos, que é uma pirâmide, um triângulo. E aí ele guardava coisas, restos de obra, né, sacos de cimento, lata de tinta, ferramenta, e guardava essas coisas lá. Que era um senhorzinho que ele cuidava do prédio, ele guardava as coisinhas lá. Então não tinha nada. E lá a gente escutava como se barulho de arrastar de móveis, que era o mesmo barulho que a gente ouvia na outra casa. Mesmo que a gente ouvia na outra casa, exatamente. Era bem alto, era incômodo. Era bem esse. Sim. E a única coisa que aconteceu comigo nesse apartamento foi que uma vez estava tão calor, eu fui dormir na sala, eu forrei um pano no chão, fui dormir na sala, e eu acordei com uma mão fazendo isso aqui no meu tornozelo, tipo como pegando pra arranhar. E isso acontecia bastante, inclusive uma coisa que acontece comigo até hoje é que de vez em quando apareço arranhada, sem motivo algum, sem nada. Comigo não acontece não, mas isso já desde dessa casa que a gente morou, da primeira, de quando era solteira, da kitnet, apareciam arranhões, né, braço, perna, entendeu? Apareciam esses arranhões do nada. Não sei explicar pra vocês o que, né? Enfim, ouvi histórias dizendo, posso falar pra vocês, é real, que espíritos, quando estão tentando se comunicar, eles tocam e eles podem machucar. Pra mim é demônio. A pessoa. Espírito é demônio, deve ser demônio mesmo, né? Enfim. E como nessa época, né, a gente não era convertido, nada era do mundo, doidão mesmo, né, entendeu? E tal. E inclusive o meu marido, ele vem de uma família espírita, né? Pai, mãe, era tudo espírito ali. E eu não vim de família espírita, mas a minha mãe, ela frequentava lá um terreiro lá e ela muitas vezes me chamava pra ir junto com ela, acredito, né? Enfim, né? E é isso, gente. Então, passasse isso, nós fomos morar em outra casa. E nesta casa era muito pior, gente, porque era um clima muito pesado nessa casa. Porque assim, era uma casa que ela ficava como se fosse numa reserva ambiental, né? Tinha várias casas lá, o pessoal, como é que brasileiro invade tudo, né? Invadiram lá, fizeram as casas lá dentro para estar para lugar, mas era um lugar muito maravilhoso, tinha cachoeira. Só que neste lugar tinha muitos centros. Lá tinha muito. Tinha umbanda, tinha candomblé, tinha vários centros lá atrás que ficavam dentro do mato, né? Ficava uma cachoeira que passava praticamente na janela dos fundos, passava uma cachoeira assim da gente. Enfim, assim, o clima lá era muito gostoso, era muito fresquinho, lá era maravilhoso. Eu gostava de morar lá. A única coisa que eu não gostava era porque tinha uma subida, era muito alto, eu não gostava. E o clima dentro de casa era pesado? Era muito pesado no começo. Eu tinha os gatos na época. Meus gatos, eles brigavam sozinhos do nada. Meus gatos eram super mansos, muito mansinhos. E os gatos ficaram violentos nessa casa. Eles começaram a brigar, se baterem, né? Até que um dia eu peguei, né? Na época hoje em dia eu não faço mais isso, mas na época eu fiz minha mãe até falou pra mim fazer um defumador em casa. Eu fiz um defumador. Aquele negócio todo, aquelas vezes lá e tal. Pegou água benta, tudo? Água benta, um monte de coisa. E eu só não sei, gente, eu só sei que parou. Parou e daí pra lá foi tranquilo, tal. Moramos lá, né, um ano, né, que eu saí de lá porque engravidei da minha filha, a casa era muito pequena. E a gente saiu de lá. E a gente foi pra outra casa. E nessa casa, assim, não aconteceram muitas coisas, não. Tá? Mas aconteceu comigo uma vez só. E comigo também. Com ele uma vez só. Também foi a única vez. Nós moramos lá. Não chegamos a ser um ano não, né, amor? Foi pouco.
Não, acho que foi um ano mais ou menos que a gente morou lá. Foi um ano? Foi quase um ano, porque quando eu fui pra lá eu tava com 7 meses de gravidez e quando eu saí de lá a Glenn ia fazer 6 meses de nascida. Foi praticamente quase um ano. Estava eu sozinha em casa, meu marido trabalhando, meus filhos tinham saído e estava eu com a minha filha lá da bebezinha na época, recém-nascida, pouco mais de um mês de vida. Estava no meu quarto e eu escutei barulhos de louça, de panela, caindo aquele barulhão todo. Gente, aí eu fiquei puta na hora, né? Eu falei, puta que pariu, os gatos já estão derrubando as minhas panelas. Já saí pra matar os gatos, com raiva. Quando eu saí do quarto, a cozinha estava arrumada, não tinha nada fora do lugar e os gatos estavam dormindo. Sim. Aí eu fiquei assim. O que era aquilo? E comigo, eu tava assistindo junto com ela um filme, e eu não lembro o nome do filme, não lembro mesmo. Mas o filme era bem sinistro. E ela foi dormir. Já era mais... Quando a gente começou a assistir o filme, já era um e pouco, quase 2 horas. Eu fui dormir porque eu não aguentei ver o filme, gente, porque o filme era muito pesado. Tem pessoas que acham que é besteira, não acredita, mas tem certas coisas que a gente assiste que atrai coisas ruins, sim. E naquele filme, depois que o cara falou assim, vocês estão assistindo isso, não assista, porque você tá trazendo coisa ruim pra você, não sei o quê. Gente, o homem falava isso. Quando ele falou isso, assim, aí ela foi dormir. Quando ele falou isso, eu falei, eu não quero mais ver. Aí eu fui dormir. Mas eu continuei vendo. Aí, sozinho. E eu tava deitado, tal, tinha um berço da nossa filha de um lado, a cama, e abaixo do berço, a porta. A porta, ela tava encostada, tal, e eu deitado assistindo, aí eu senti a porta movendo-se um pouquinho e de repente ela abriu. Assim, falei, caraca. Aí eu levantei rápido pra poder dar uma olhadinha, né, pra ver se não era gato, alguma coisa. Aí eu fui e olhei lá pra fora e não tinha nada, os gatos no quarto deitados. Graças a Deus eu nossa, o que era isso? Aí eu voltei, olhei, aí vim, deitei, aí ainda tava vendo, aí a porta veio assim, fechando, aí eu apaguei tudo e fui dormir. Não, graças a Deus. Que era a melhor coisa a fazer. Graças a Deus eu fui dormir porque eu fiquei com muito medo desse filme. Eu nem me lembro o nome desse filme. Eu só sei que era a história de uma mulher que ela tinha um demônio e levavam ela pra um lugar. Achavam lá, que era uma doença, estavam tentando controlar, como se ela tivesse telecinese, alguma coisa assim, uma doença na cabeça. Só que na realidade não era, né? Então, gente, aí eu sei que foi só isso que aconteceu nessa casa aí. Depois dessa casa, a gente foi pra outra casa. Acredite se quiser, gente, mas eu já me mudei muitas vezes na minha... Minha família me chamava de cigano. É verdade. Ai, gente, eu já me mudei muito, gente, acredito. Já morei, eu já tenho aquela música. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. O Renato Russo fez pensando em você. Deve ter sido. Inclusive a minha irmã fala que é a minha música. Que Então, gente, a gente morou numa casa. Essa casa a gente não passou muito tempo não, porque foi uma casa amiga que a gente arrumou nas pressas. Sim. Porque a gente tinha que sair de onde a gente estava, tava dando muito problema lá com o negócio de obra e encanamento. A gente ficou nessa casa há pouco mais de 2 meses. Foi. E saímos. Mas lá também eu tive uma experiência muito bizarra, tá? Eu não sei dizer se a do telefone foi mais bizarra do que essa. Mas, assim, a casa, gente, era aquele tipo de casa que não só tem uma saída e uma entrada. E acabou. A casa era assim, tinha a janela e tinha quarto, a porta. tinha cozinha americana, né? Uma sala, um lavabo, banheiro. Era... Mas a casa era super abafada, ela era super escura. Inclusive de dia tinha que ficar com as luzes acesas, porque não entrava luz, porque não tinha mais janela, era toda fechada. E o quarto era mais fechado ainda. Esse não tinha nada. Entendeu? Porque você entrava, o quarto não tinha janela, não tinha basculante, não tinha nada, e o banheiro também não tinha, gente. Era muito estranha essa casa. Era uma suítezinha, mas o banheiro era fechado e o quarto também. Sim, era bem estranha essa casa, por isso que eu não quis morar lá muito tempo, quis sair logo de lá. Gente, um belo dia, nós levantamos pela manhã. Quando nós acendemos as luzes, gente, foi cena de filme de exorcista. O nosso quarto estava tomado de moscas varejeiras. Aquelas moscas nojentas,
enormes. No berço da minha filha, naquele ferro que onde você bota o mosquiteiro, tinha várias. Sim. Eu acordei assim, eu já tenho um nojo de mosca. Eu odeio mosca, tá? Eu tenho um nojo. O quarto estava cheio. Eu não sei por onde aquelas moscas entraram até hoje. Não dá pra saber. Porque a porta estava fechada, nós não dormíamos de porta aberta, as crianças dormiam na sala, nós dormíamos no quarto. O quarto com a porta fechada, o quarto não tinha janela e estava tomado de mosca, como se tivesse uma coisa podre ali. E a casa toda estava fechada, na verdade. A casa toda fechada. Parecia uma peixaria, tá? Gente, a casa lotada. A casa não, o quarto. Só o quarto na área do berço da minha filha, cheio de varejeira. Era muita varejeira. Muito mesmo. E um cheiro estranho de coisa podre, apodrecida. Sim. Gente, horrível. Foi a sensação mais angustiante da minha vida. Foi horrível. E eu sou expert de matar mosca. Eu pego o pano e saio. Pegou o paninho e foi. Fui matando todas elas. Matei mesmo. Todas elas. E aqui em casa, quando aparece, eu pego o pano e vrau. Só eu consigo fazer isso aqui em casa. Ninguém mais. Então, gente, essa foi horrível. E aí a outra experiência que eu tive também, tirando essa da mosca, eu também estava sozinha em casa novamente com a minha filha. E eu estava tendo um sonho, estava dormindo, cochilando à tardezinha. E eu acordei com alguém me chamando, né? Essa tu me falou. Eu estava sonhando com um amigo, né? E no sonho ele conversava comigo, ele pegava aqui, mas eu sentia uma mão gelada fazendo assim em mim, me chamando, e eu acordei muito assustada mesmo, foi horrível. Tá, aí depois a gente saiu dessa casa, aí nessa outra casa que a gente morou 1 ano, foi 1 ano ou 2 anos que a gente morou aqui embaixo? Aqui embaixo? Foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, né? Mas essa não aconteceu. E essa não acontecia nada, foi super tranquilo. Essa foi tranquila. Essa não aconteceu nada. Aí foi que a gente veio pra cá, já tem mais de 1 ano que a gente tá aqui, tem 1 ano e pouquinho já, Sim. 1 ano e meio que a gente tá nessa casa hoje, né? Que é um apartamentozinho, na verdade, né? E a gente vai morar no último andar. Sim. Gente, essa casa aqui, ela, como eu falei pra vocês, eu não consigo explicar as coisas que acontecem aqui, né? Geralmente, quando acontece tantos fenômenos assim em tantos lugares, é alguém da casa que tá assombrado, né? Não é a casa. Mas eu não sei, nessa casa acontecem muitas coisas estranhas. Nessa casa que eu já vi vultos. Eu também já. Todo mundo aqui já viu. Todo mundo aqui em casa já viu vulto. Todo mundo. Pessoa passando por quarto. Anteontem mesmo eu tava lavando roupa, vi uma pessoa passando pro banheiro, achei que era minha filha, quando minha filha tava deitada, não era ela. Sim. Já vi vulto, coisas que caem do nada. Sim, isso aqui também já aconteceu várias vezes. Do nada, inclusive teve uma vez que a minha filha tava dormindo, no colchãozinho no chão. E eu botava um sapato na prateleira, né, em cima, e um sapato voou do nada. Do nada. Entendeu? O sapato não é papel, gente. Voou, tipo, que queria acertar na menina, só que não acertou, caiu. E no dia seguinte voou o outro. Isso que eu não entendi, porque voou um, depois voou o outro. Sim. O edredom também. Um edredom e tal. O edredom nem digo nada porque roupa pode, né, como ele era muito grande, ele pode ter simplesmente caído. Então, não poder. Mas essa do sapato foi bem estranha. Sim. O quadro que tá pendurado, ele cai assim, ó. Né? Só que esse caiu assim, ó. Como se alguém tivesse pegado e sim, atirado. Eu entendo o quadro cai assim. Mas quadro cai assim, ó. Pra frente, isso é uma estranho. Foto nossa, né? Sim. Enfim, aí outra coisa também bem esquisita. Os seus arranhões continuaram. Meus arranhões aparecem, até que esses dias não tem aparecido. A gente estava fazendo um vídeo aqui, que foi inclusive o vídeo falando sobre. Eu acho que foi sobre a Neuralink, não foi? Eu acho que sim. Então, a gente estava gravando aqui fora e tava batidinhas assim, ó. E a gente achou que era a minha filha, porque a gente grava na nossa sala, a gente fecha. E aqui a nossa casa, assim, tem porta para todos os cômodos. Tem uma porta, a porta que dá pra sala, que é a cozinha fechada, e a porta pros quartos. Então, quando a gente vem gravar, a gente fecha a porta da cozinha que dá pra sala e grava tranquilamente.
Sim. E tava um barulhinho assim na porta, assim, ó. E tava batendo na madeira. Eu Sem achei que parar. era minha filha, porque ela, quando ela vê que a gente tá gravando, ela gosta de perturbar. Sim. Ela gosta de perturbar, ou porque ela quer participar, ou porque ela quer perturbar mesmo. Geralmente é porque ela quer perturbar mesmo. Aí eu parei a gravação, levantei puto da vida, fui lá brigar com ela. Quando eu abri a porta, para de bater. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Sim. Eu fiquei assim, ó. E parou. Assim que ela meteu a mão na porta, que ela abriu, parou. Parou. E aí eu entrei brigando, as minhas filhas não entenderam nada. A minha filha, que eu achava que tava batendo, tava no quarto, vendo o vídeo no celular. E a outra, minha filha mais velha, tava na cama, no outro quarto, deitado. E Sim. o barulho parou. Sim. E isso foi bem... Esse foi esquisito foi demais. estranho. A Sim. gente também já viu orbes aqui na câmera, que a gente tem câmera na nossa em casa. Isso. E aí gravando assim de madrugada, aí foi muito nítido, muito nítido. Deu um claro assim, aí subiu assim e sumiu. Fosse um orbezinho, né? Eu tinha gravado, só que eu tive que formatar o telefone, então acho que eu... a gente perdeu essa filmagem. Sim, entendeu? esse A também gente foi já bem. viu. Né? E os barulhos que às vezes a gente tá filmando pra vocês agora aqui, ó, não tem barulho nenhum. Tá maior silêncio. Sim. Aí pode ser até que aconteceu nessa filmagem ou não, porque nenhuma outra aconteceu. Do nada, quando a gente vai editar o vídeo, vem uns ruídos do fundo que Sim. a gente não sabe explicar de onde vem. Teve um que parecia até a voz falando. Mas Então, não sei se era. Então essa, né? E sem falar também que várias vezes a gente já viu luzes piscando aqui em casa. Não posso falar pra vocês se é parte elétrica ou não, ou se é outra coisa. Eu prefiro acreditar que é parte elétrica, né? Porque é melhor pra todo mundo e tal, pra que brigar, besteira, né? Tal, verdade. nada a ver. Sem dúvida. Né? Vou brigar com... Não, besteira. Parte elétrica. Não, parte elétrica. Claro que é. A gente já ouviu também uma vez arrastando coisa aqui em cima. Sim. Mas a gente mora no... Não, tem ninguém em cima. A gente tem a cachorra aqui, de vez em quando a nossa cachorra, ela para do nada. Essa cachorra já me assombrou às 3 da manhã. Acredite ou não, ela perturbando de madrugada, latindo, eu levantei pra ver o que era. Essa cachorra parou na cozinha e ficou imóvel, olhando para um lugar fixo. Sim. E eu fiquei como? Outro também que aconteceu comigo. Teve um dia que eu tava com uma dificuldade enorme pra dormir. Essa entendeu? foi bem estranha. Essa foi estranha. E aí eu deitado, tal, tentando dormir, não conseguia de jeito nenhum. E aí já eram 3 e pouca da manhã, mais ou menos. Aí a porta começou a abrir sozinha, não tinha ninguém. Já aí é a eu segunda olhei, vez, falei, né? nossa, que as portas se abrem contigo. Aí ela depois fechou. E não tinha vento nem nada, porque a janela fechada, tal, tinha ventilador ligado, mas pô, o ventilador é direcional. É direcional, assim, cama, tipo, a porta do outro lado, nada a ver. E aí a porta começou a abrir de novo, fechou, fez isso várias vezes, toda hora ela abria, e ela não abria assim devagarzinho. Não, ela abria. Aí de repente ela fechava. Eu falei, cara. E eu não conseguia dormir, aquela porcaria daquela porta toda hora abrindo e fechando. Foi complicado. Muito complicado. Então, até agora, foram as coisas que aconteceram com a gente, sobrenaturais. Se você já passou por alguma experiência sobrenatural, deixa nos comentários, a gente quer saber, tá bom? Sim. E foi esse, a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente tinha muita história pra contar. Na verdade, meu marido deu a ideia de fazer esse vídeo. Sim. Né? Enfim, mas eu achei muito legal, né? Porque às vezes tem pessoas que passam, mas não contam, até porque outras pessoas não vão acreditar e tal. Eu acredito sim no sobrenatural, tá? Acredito sim que exista, né, como é que fala? Outra realidade além dessa, né? Que eu não acredito, assim, pra falar pra vocês, eu não acredito em fantasma. Espírito de gente que voltou pra não sei o que, não. Isso não acredito, não. Que eu acredito são em forças malignas querendo perturbar, tá? Às vezes quer perturbar e tudo mais. Isso eu acredito sim. Demônios. Força maligna que eu digo já é demônio. Demônio querendo perturbar, às vezes quer perturbar mesmo. Como diz o Charles, os espíritos zombeteiros. Eu acredito sim. Não acredito se a gente falar assim, meu tio morreu, eu vi ele. Eu não acredito nisso. Não acredito porque na Bíblia não fala isso. Então que eu acredito que está escrito lá. Tá? Então assim, gente, essas foram as nossas experiências. Se você já passou por alguma experiência, conta pra nós aqui,
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, arregaça o like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Tanto faz, o importante é você estar interagindo. E comenta se você não gostou. E comenta, fala assim, não acredito, tá bom? Então, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo e tchau!